Ondas da alegria, a voz do povo brasileiro, a voz da cidade é a voz de Cláudio Ribeiro. Almoço à brasileira, a voz do povo brasileiro, a voz da cidade é a voz de Cláudio Ribeiro. Olá, então, após mais de 2 anos de desastrosa condução econômica, desastrosa condução política, condução ambiental e, infelizmente, uma condução desastrosa no social, acabamos por desembocar numa pandemia, né, que acaba por agravar as dores, as chagas da já criada pelo próprio governo. Desgoverno Bolsonaro. Claro, evidente, não tenho a menor dúvida de que a responsabilidade pela pandemia não é dele, não é? Não surgiu por causa dele, mas é preciso que a gente entenda esse translocado presidente da República dizendo o seguinte: a forma como não conduziu o processo todo no combate à pandemia, a maneira com que ele se colocou, que não colaborou nas medidas, digamos, de prevenção a essa pandemia, lá no começo de 2020, na prevenção social, de mitigação do evento em si, né, lhe colocam uma marca absolutamente indelével, nefasta, um carimbo. Hoje temos como resultado, o triste resultado, aqueles insultos contra a China, contra a Índia, a falta do IFA, que é um ingrediente fundamental para o fabrico da vacina. IFA, né, um termo usado que é um componente dessa vacina que só, veja bem você, só a China, só os chineses têm. Inclusive para as outras vacinas do restante do mundo, só a China produz, só os chineses têm esse IFA. E eu disse outro dia, eu comentei outro dia aqui, e fui inclusive repreendido por algumas pessoas, por alguns, e agora especialistas, cientistas, médicos, catedráticos, calculam que não há, nesse momento, nesse instante, todos eles calculam que não há vacina suficiente, nem, veja bem, para atender metade dos, digamos, profissionais da saúde que receberam as primeiras doses ainda no decorrer desses dias. Voltando à questão da China, a questão dos chineses, a questão toda, o fato é que o governo desse senhor Jair Messias Bolsonaro, esse governo que está aí, passou os últimos meses, e você lembra bem, você deve recordar, ele passou os últimos meses atacando a China e também a proposta feita pela Índia. Ele acabou atacando, ainda lá em 2020, ele dizia que para as patentes, que é o direito de propriedade, os hindus queriam que essas patentes sobre as vacinas fossem abolidas. E o que fez o senhor Jair?
foi contra, absolutamente contra. Um dos resultados que seria permitir que a produção dos imunizantes, que a produção das vacinas pudesse ocorrer imediatamente em laboratórios tantos distribuídos em vários cantos do mundo, pelo mundo todo. Agora, em Nova Delhi, diz que é justamente a falta de produção desses de versões genéricas da vacina contra o coronavírus, o Covid-19, que impede, veja só você, o abastecimento, que impede que haja um abastecimento global de um imunizante. E nós, aqui no Brasil, o Brasil fica à deriva, né? Um barco à deriva, sem comando. Enquanto isso, falando em comando, rapaz, esse general bufante, o tal do Pazuello, mentiu. Ele mentiu que nunca indicou a cloroquina para tratar pacientes com Covid-19. Mentiu, na maior cara dura. Existe, por exemplo, um aplicativo oficial do Ministério da Saúde, que diz exatamente o contrário que diz o senhor ministro, que mentiu. O Ministério da Saúde tem prescrito cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras drogas sem a comprovação científica. Não há comprovação científica contra o vírus, o coronavírus. Não há. E tem mais. Ao custo estimado de 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, entra no ar hoje, dia 20, hoje é quarta-feira, dia 20, a campanha, veja só você, uma campanha publicitária do governo federal, dizendo assim: Brasil imunizado, somos uma só nação. Que barbaridade! O Pazuello e o Jair não têm vergonha na cara. Ministério da Saúde, comandado, como eu disse, pelo bufante general Pazuello, emitiu uma nota na qual afirma, nessa nota que ele fez lá, que ele escreveu, alguém escreveu para ele, porque eu não sei se ele sabe escrever, afirma que a campanha visa mostrar à sociedade a capacidade do Brasil de promover a vacinação contra o corona, contra o vírus que ele nega existir, contra o Covid-19. Como assim? De que maneira? O Brasil começou a sua vacinação, sejamos justos, para inglês ver, depois de mais de 50 países. 50 países. Se isso é capacidade, se isso que ele está falando é capacidade, o que é ser incompetente? Não temos a verdade, a rigor, e é bom que se diga, é bom que se fale, não temos vacina nem para o primeiro grupo prioritário. Tem mais. Não há, até o momento, até esse exato instante, como produzir mais doses da vacina, por falta de insumos. O tal do IFA que disse há instantes atrás que só a China produz. Olha,
Tá formado o rolo aí. Agora, vamos falar, ô Pazuello, ô Jair, vai lá e pede desculpa aos chineses. Sim, porque quando tudo estiver aplicado, metade deste grupo prioritário que está recebendo a vacina, que foi vacinado, não terá recebido a segunda dose. Aí ficaremos, todos nós, naquilo que chamamos de, como é que é mesmo? De intermúdio. Eu uso essa palavra numa poesia minha, que é um espaço vazio entre dois corpos celestes. Então, sem matéria-prima, por ter o senhor Jair, por ter seus filhos, por ter seus ministros, que eu me lembro do meio ambiente e do, se eu não me engano, da educação, né? Ter agredido a China, e agora a gente fica aí, como diria, a ver navios. Voltamos ao assunto. Até lá.